Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias em 2 Samuel, no capítulo 11. É um episódio que aconteceu na vida de Davi, onde ele pecou, ele caiu em adultério. E o texto de 2 Samuel, capítulo 11, é o que narra isto. Então fica lá no Antigo Testamento, um pouco antes de Salmos, bem lá mais no início no Antigo Testamento. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais, todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. E uma tarde Davi levantou-se da cama, foi passear pelo terraço do palácio, e do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era ela. E disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem, e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois, voltou para a casa. Eu queria fazer uma pergunta para você pensar: qual é o teu ponto fraco? Qual é a área vulnerável da tua vida? Ou quais são as áreas vulneráveis onde você encontra os seus pontos fracos? São justamente nessas áreas onde somos mais tentados. E eu queria que você prestasse atenção sobre tentação. O que seria tentação? Aqui tem uma definição interessante de alguns conceitos de tentação. É a instigação que induz o desejo de algo. Eu quero uma pessoa, eu quero uma coisa, ou eu quero uma circunstância. Então isso é uma instigação, onde você deseja algo. É a tentação que está associada à sedução e à provocação. Alguém que te seduz ou te provoca para você cair. É um desejo violento. Eu queria que você guardasse essa expressão. Eu achei essa expressão muito interessante. Um desejo violento da alma humana para fazer o que é errado. É um desejo violento. É um impulso para a prática de alguma coisa censurável, de alguma coisa não permitida, de alguma coisa errada. É o desejo veemente ou violento. Perceba a palavra violento. A tentação é como algo selvagem, que vem de uma forma violenta, nos arrebatando e nos deixando totalmente longe do nosso eixo e do nosso equilíbrio. É interessante que somos tentados pelo diabo, somos tentados pela nossa própria natureza humana, chamada nossa cobiça. Deus nunca nos tenta, nunca. A tentação visa destruir, a tentação visa o mal. Deus nunca quer nos destruir, então Deus nunca vai nos tentar. Deus nos prova, é diferente. Provação é bem diferente de tentação, porque a tentação visa o mal e visa a destruição de uma vida. Então quem faz isso é Satanás. Mas Deus nos prova. Às vezes você passa uma dificuldade financeira, é uma prova para ver até que ponto você vai ficar firme. Às vezes você passa um momento de enfermidade, às vezes você passa algumas dificuldades e circunstâncias difíceis na tua vida, familiares. Então isso é uma prova para que você seja aprovado. Então a aprovação visa o teu bem, mas a tentação visa o pecado, e o pecado gera miséria. A tentação é o passaporte para nós pecarmos e não termos prosperidade em nossas vidas. Estamos falando sobre a bênção da prosperidade, esse é o tema. Então quando eu erro, quando eu peco, praticamente eu estou banindo na minha vida a prosperidade que Deus deseja me dar. Tentação não é pecado, não é pecado. Às vezes as pessoas se sentem culpadas de serem tentadas. Tinha um pastor, que uma vez ele foi no mercado, e enquanto o caixa foi pedir um troco, alguma coisa assim, ele viu um apontador de lápis, ali perto do balcão. E ele ficou tentado em roubar. Aquele apontador de lápis custava 50 centavos. Agora, ele não precisava daquele apontador de lápis. Ele tinha dinheiro para comprar aquele apontador de lápis.
Agora, ele não se perdoava pelo fato de ter sido tentado. Ele pensou: eu sou um homem de Deus. Eu sou uma pessoa que leva a sério a minha vida espiritual. Eu vigio os meus atos. Como é que eu sou tentado a fazer aquilo? Então, isto é a história de nossas vidas. Independente do tempo que você tem de igreja, independente do tempo que você conhece Deus, independente do tempo que você conhece a Bíblia, você e eu somos tentados. E é interessante que algumas pessoas foram citadas na Bíblia que cederam à tentação, ou cederam às tentações. Eu quero citar 3, onde a área vulnerável deles era a área sexual. É a esfera de tentação mais conturbada do ser humano. Todos sofrem tentações nessa área. Todos sofrem tentações na área sexual. E esses 3 homens de Deus caíram na área sexual. Sansão, o grande juiz de Israel, não se conteve e ele caiu na área sexual, foi morto aos 40 anos prematuramente. Salomão se desviou de Deus através do sexo, ao ponto das suas mulheres levaram-no a construir deuses ou templos pagãos de outros deuses dentro do próprio Jerusalém, e esse homem fez com que o reino de Israel ficasse fragilizado e dividido, onde reino do norte e reino do sul, Israel e Judá. Ele praticamente fragmentou Israel por causa da sua conturbação na área sexual. E Davi, o grande rei Davi, que através do adultério que nós lemos aqui na área sexual, ele praticamente quase destruiu o seu reino e quase destruiu a sua família. Eu posso chamá-los do trio testosterona, o trio do hormônio masculino, mas que vem de uma forma violenta. Nós não podemos facilitar. Se quisermos uma vida de prosperidade, precisamos buscar santificação. Precisamos buscar agradar Deus com os nossos atos. Por quê? Porque é uma luta intensa, uma luta diária. Você tem que tomar cuidado. Satanás não descansa dia e noite. Para ele não tem feriados e nem final de semana. A minha carne, a tua carne é tendenciosa porque é errado. Então eu quero convidar você para olhar para Davi, e nesse texto, não somente como uma história, mas contextualizarmos a mensagem dele para as nossas vidas hoje. Por que que Davi caiu? Por que que eu tenho que vigiar minha vida para não cair? Quais foram as consequências que Davi sofreu? Quais as consequências que eu posso sofrer? Como eu posso agir diferente de Davi? Então quero que nós pensemos hoje sobre vencer as tentações. Agora, eu não vou vencer as tentações se eu não souber o que é pecado. Às vezes você pensa: puxa, mas isso aqui é um ponto passivo, todo mundo sabe que é pecado. Será? Será? Se nós pegarmos o texto, Davi no palácio vê uma mulher bonita, linda, procura ter um caso para apimentar a sua vida, para trazer mais emoção para a tua vida. Ele tem um desejo violento, tentação. Eu quero essa mulher. Mesmo chamando os seus servos, e eles disseram: ela é casada com Urias. Ele não queria nem saber se era casada ou solteira, porque quando o desejo vem de forma violenta, você perde a noção. E a partir daí, ele desejou possuí-la, e ele realmente dormiu com ela, ele realmente deitou-se com ela e cometeu adultério. Se nós pensarmos hoje nas pessoas e lemos esse texto para elas, hoje, no mundo que nós vivemos, a reação imediata será: mas o que isso tem de mais? O que isso tem de mais? Ele não foi tolo, ele não foi bobo ao ponto de desperdiçar uma oportunidade desta. Ela deu mole. Ele não foi tolo de deixar isso escapar. E mais, ninguém ficou sabendo. Isso é uma coisa tremendamente normal. Então a concepção hoje de pecado é justamente este é o questionamento: o que é pecado? Eu não vou lutar contra uma tentação, contra uma coisa que eu creio que não é pecado. Eu não vou lutar contra uma tentação com uma coisa que eu julgo que não seja errado.
Então eu preciso definir o que é errado na minha vida. E esse é o grande problema nosso, do nosso dia, da nossa sociedade contemporânea. Estamos sem referências. Sem referências. As pessoas não sabem mais hoje o que é certo e o que é errado. É interessante que isso que Davi fez, o final do texto do capítulo 11 diz que Deus, aquilo que Davi fez, desagradou o Senhor. Deus diz, isso aqui é errado. Isso aqui não me agrada. Algo pode não me desagradar, mas desagrada a Deus. Queridos, nós precisamos de um padrão. Quantos centímetros tem aqui? Você pode daí, e eu daqui, pensar, 10. Talvez tenha 8, talvez tenha 12. Eu acho que é 10. Eu acho. É um achismo. Como que eu vou saber, de fato, com certeza e convicção, quantos centímetros tem aqui? Se eu pegar uma régua, que é um padrão. Se eu pegar uma trena, que é um padrão. Aí sim eu vou definir quantos centímetros tem aqui. Talvez 9,7. Aí eu vou dizer, com certeza, não mais ou menos. O grande problema dos nossos dias é que as pessoas não sabem o que é mais errado. Elas acham mais ou menos que talvez isso seja errado. Mas o que tem de mais? Por que eu não posso fazer? Então é justamente aí que eu preciso de um padrão, preciso de uma régua, para definir isto é certo, isto é errado. Esse texto para mim é um dos textos mais práticos da Bíblia, para falar sobre isto. Onde Paulo diz, não se amoldem ao padrão. E qual que é o padrão deste mundo? É o mais ou menos, eu acho que é, eu deixo de achar. É o achismo, é a opinião dos seus amigos, é a opinião dos seus colegas, é a opinião das pessoas que vivem no dia a dia. Eu acho que é errado, eu acho que é certo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Renovação da mente, ter uma nova mentalidade. Essa renovação é de acordo com a Bíblia, para que vocês experimentem a vontade de Deus. Há muitas pessoas nas igrejas que buscam Deus e não encontram, porque buscam de uma forma errada, tem um padrão errado, não reconhecem o que é certo e o que é errado. A partir do momento que eu coloco um padrão para mim, esse é o padrão de Deus para a minha vida, eu quero isto. Qual que é o padrão do mundo? É o aqui e agora. Qual que é o padrão do mundo? Dessa sociedade totalmente longe de Deus, é a busca pelo prazer, é aquilo que causa prazer. Qual que é o padrão do mundo? O padrão do mundo é a vida somente no aqui e agora, neste mundo. Não haverá julgamento, não haverá segunda vinda de Cristo. Outros dizem, Deus nem existe. E alguns vão mais longe ainda, Deus é amor e Ele vai perdoar todo mundo, porque é inconcebível a ideia de um Deus que manda para o inferno eternamente uma pessoa. Deus vai perdoar todo mundo e não tem inferno, o inferno é aqui e agora. Deus é misericordioso e Ele não vai condenar ninguém. Esse é o padrão do mundo. Agora eu vou dizer uma coisa para você, se as pessoas todas fossem perdoadas pelo amor de Deus, Jesus não precisava ter morrido. Jesus Cristo não precisava ter vindo. Isso quer dizer que a pregação de Jesus é mentirosa, porque Jesus diz, arrependam-se e creiam no Evangelho. E o que é a palavra de Deus no Evangelho? Você vai ser condenado se você não crer, e você se arrepender e mudar de vida. Então eu fico com o padrão da palavra, ou com aquilo que as pessoas acham e pensam. Então eu preciso de uma forma categórica, ter uma referência do que é certo e do que é errado. O grande problema hoje, a Bíblia não é mais lida. O grande problema hoje, a Bíblia não é mais pregada nas igrejas. As igrejas evangélicas brasileiras não falam mais sobre pecado, não falam mais sobre caráter, não falam mais sobre arrependimento, não falam mais sobre santificação. As igrejas evangélicas brasileiras não falam mais sobre a nossa luta contra o mal, mas só falam sobre prosperidade financeira. Dá o teu dinheiro, que você vai ter uma Lamborghini, que você vai ter uma Mercedes, que vai ter uma BMW.
dá o teu dinheiro, que você vai ser uma pessoa próspera. É só isso que se prega. Só isto. Só que é uma pregação agradável para um país que está em crise. Por isso que as igrejas lotam. As pessoas não ouvem mais o que precisam, mas ouvem o que desejam ouvir, o que querem ouvir. O nosso tempo não está nem um pouco diferente do tempo de Oséias, onde Deus diz: o meu povo está sendo destruído, porque falta conhecimento. O meu povo não tem sido abençoado, porque nós vivemos no mundo do relativo, do relativismo. Não há mais nada absoluto. Adultério é pecado? É relativo. Depende. Depende. Talvez o homem diz: a minha mulher é fria, a minha mulher não me satisfaz. Aí o homem atrai. Ele não se sente culpado, porque para ele o culpado é ela, ou a culpada é ela. Então é relativo. Eu estou fazendo uma coisa que eu não tenho em casa. E se você conversar com essa mulher, sabe o que ela vai falar? Eu não tenho nenhum desejo por ele, porque ele é um cavalo. Porque ele é um estúpido, um insensível. E automaticamente, o que ela vai fazer? Ela vai adulterar também. É relativo, é errado, é relativo. Ela não tem em casa, nem ele. Então as pessoas, infelizmente, chegaram num ponto tal, de até hoje fazem um acordo. Você tem a sua vida, eu tenho a minha vida, e a gente vem em casa para manter as aparências. Até isso tem sido feito. Então, adultério é pecado? Ou é relativo ou é absoluto? Mentir é pecado? Depende. As pessoas dizem: nem sempre mentir é pecado. Ou seja, tudo ficou relativo. Aborto é pecado? Pensa aí você agora como filho de Deus, como um cidadão. Se você não quiser pensar como filho de Deus, pensa como um cidadão honrado ou honrada. Aborto é errado? Aborto é pecado? Algumas pessoas acham que é relativo, porque tem um bispo de uma igreja de milhões de seguidores, dono de uma empresa de televisão, de um canal de televisão, um homem riquíssimo, que prega nas igrejas dele, todos os seus pastores pregam que aborto é controle de natalidade. É só você citar o nome desta pessoa, desse indivíduo, que eu não o respeito nem um pouco, e colocar lá o nome dele e o aborto, para você ver palavras dele no YouTube, o que ele diz na igreja dele. Ele diz que preservativo, remédios anticonceptivos e aborto são as mesmas coisas, controle de natalidade. Se uma pessoa, ela não consegue bloquear a gravidez por causa de um contraceptivo normal, ou preservativo, ou remédio, ela pode muito bem na hora da gravidez abortar, para não pôr uma criança no mundo para sofrer. Então ele prega isto. Ele prega isto. Aí eu vou dizer uma coisa para você: onde nós vamos parar? Tudo é relativo, aborto é relativo, não existe mais assassinato de crianças. Vivemos numa época onde cristãos não têm mais palavras, não tem mais palavra. Homem que é homem tem que honrar a sua palavra, não honra mais. Mulheres não honram mais. Cristãos caloteiros, cristãos que enganam, cristãos mal pagadores. Olha só o que a Bíblia diz, o que é pecado. Isso é absoluto. É absoluto, não tem nada de relativo aqui. Romanos 1, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, avareza, o amor ao dinheiro, depravação, área sexual. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros. Isso não é nada relativo, isso é absoluto. O que é pecado? É gente que se mete na vida do outro. O que é pecado? É gente que não tem o que fazer e fica se intrometendo, bisbilhotando na vida do outro. Isso é nojento. Isso é pecado.
E às vezes nós relativamos isto, através do, eu estou falando a verdade. Mas está bisbilhotando. Agora, sabe outra coisa tão séria quanto bisbilhotar? Caluniar. E sabe o que é caluniar? Caluniar é quando você fala uma inverdade a respeito de alguém. E sabe o que é caluniar? É quando você ouve algo que você não tem certeza e você leva para outra pessoa. Duas coisas. Primeiro, eu não tenho direito de levar nada de ninguém para frente. Porque eu não vou bisbilhotar a vida de ninguém, eu tenho que cuidar da minha vida. Só que hoje é normal. Dentro das igrejas fazem rodinha de falar da vida dos outros, de criticar, de alguém chegar para você e falar alguma coisa a respeito de alguém, e você não ter certeza de forma alguma que aquilo é verdade, e você levar para frente, isso é caluniar. Mas tudo é relativo. Vivemos num mundo de aceitação do errado. Achamos normal. Aí a pergunta é, como que eu vou me arrepender de algo que eu acho que não é pecado? Inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam mentiras, praticam mal, desobedecem seus pais. Desobedecem seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, e isso é absoluto, gente. Não é relativo. Implacáveis. Nós estamos passando uma época, algo que poderia ser muito abençoado, está se tornando um problema. Nós estamos passando uma época onde o avanço da medicina está aumentando o tempo de vida das pessoas. Isso é bênção, mas só que está causando problemas para muitos. Porque muitos filhos não mostram amor pela família e colocam seus pais em casa de repouso. É um nome chique para asilo. Joga lá. Os pais cuidaram da vida dele, se sacrificaram por causa dele, dos seus estudos. Agora que ele está formado, ele está bem, está estabilizado, tem a sua família, ao invés de agora ele ter um momento de amor para dar aquilo que o pai deu para ele a vida inteira, coloca lá no asilo. E as pessoas dizem, isso é natural, isso é normal, velho só atrapalha. Como que eu vou me arrepender de algo que eu julgo que não é pecado, ou que não seja pecado? É complicado. Então eu preciso ter uma definição do que é errado na minha vida, e dizer, eu não quero isso para mim. A coisa que eu queria colocar, quando eu defino bem o que é pecado, eu tenho que tomar cuidado, porque um abismo chama outro abismo. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Essas foram as palavras do próprio Davi no Salmo 42, quando ele diz que uma coisa ruim gera outra coisa ruim, e se você não quebrar o ciclo, você é envolvido por isto. Preste atenção nisto. O texto que diz que na primavera, época que os reis saíam para a guerra, Davi não foi. Davi mandou Joabe para guerrear, e Davi ficou e permaneceu em Jerusalém. Ou seja, ele já estava velho, presta atenção nisso, ele estava já ancião, maduro na fé, um homem conhecedor de Deus, que já tinha escrito vários salmos, um homem de coração voltado para Deus, velho, caiu. 1 Coríntios capítulo 10, 12 diz, aquele que pensa estar em pé, veja que não cai. O que precisa para cair? Estar em pé. Você pode ser teólogo, você pode ser pastor, você pode ser uma pessoa que está há 50 anos na igreja. Se você não vigiar, você é passivo de queda. Então o que aconteceu? Ele começou abrindo uma brecha, quando ele tinha que lutar, quando ele tinha que guerrear, quando ele tinha que estar à frente do povo, ele mandou Joabe fazer isto. E eu vou dizer uma coisa para você, tudo começa quando eu deixo de guerrear as minhas guerras. Todo o processo de destruição na minha vida começa quando eu deixo de dar importância às minhas obrigações e começo a negligenciá-las. Eu tenho obrigação como marido, e eu começo a negligenciar, eu começo a ficar longe, eu começo a ficar insensível. Eu tenho obrigação como esposa, é a minha guerra, é a minha obrigação.
Eu tenho que dar ao meu marido aquilo que lhe é devido. O homem e a esposa. Mas quando eu começo a negligenciar isto, é como se eu abrisse uma porta de destruição na minha família. Então é um problema sério quando eu negligencio as minhas lutas. E não luto aquilo que eu tenho que fazer. Quando os pais são insensíveis para os filhos, vão perdê-los para as drogas. Eles podem cair em tentação se você, como pai, mãe, não lutarem por eles. É a tua obrigação. Você não tem que terceirizar a educação do teu filho para a igreja, para a escola. A obrigação da educação é tua, como pai e mãe. Então eu não posso negligenciar, porque a luta é minha, a batalha é minha. Eu preciso tomar muito cuidado, porque essas lutas que são minhas, sempre tem uma batalha espiritual por trás. Sabe por quê? Porque Satanás nos ataca com ímpeto, com engano. E quando você está no meio da luta, ele vem com seta de desânimo. Não vale a pena lutar para essa família. Não vale a pena lutar para esse casamento. Não tem jeito, acabou. Não tem jeito. Então vem a preguiça, vem o desalento, vem o cansaço. Quantas pessoas estão cansadas? Cansadas da vida, cansadas do dia a dia, cansadas do trabalho, cansadas de correr atrás e sempre com problemas financeiros, cansadas de não ver uma perspectiva. Aí vem o diabo e ele coloca uma coisa, olha, coloca algo novo na tua vida para você dar mais emoção na tua vida. Aí vem o adultério, aí vem a pornografia, aí vem todas essas coisas. Aí vem um arsenal de dardos. Sabe que seta acaba com uma família, com um relacionamento, com uma amizade? É a falta de perdão. Quando você não consegue esquecer o que o outro fez, mesmo que ele tenha pedido perdão, você continua acusando. Isto é uma brecha terrível para a ação do diabo. Outros problemas do cotidiano, o dia a dia. E eu vou dizer uma coisa para você. Você começa a negligenciar aquilo que é importante para você, porque você não começa a não pensar mais nos teus filhos. Você começa a não pensar mais na tua família. Que dirá na igreja? É onde as pessoas começam a se afastar da igreja. Onde as pessoas começam a ficar, por causa da culpa, sem ambiente. Então eu preciso tomar muito cuidado com isto. Um abismo chama outro abismo. Aquele homem, porque ele não lutou as suas lutas, uma tarde levantou-se, foi passear no terraço do palácio, e lá de cima viu uma mulher linda, tomando banho, seminua. Ou seja, presta atenção nessa frase. Quando eu estou onde eu não deveria estar, eu vejo o que não deveria ver. Pronto. Quando eu estou em ambientes sadios, eu vejo coisas sadias. Agora, se eu começo a entrar em sites pornográficos, ou sites que levam a uma conduta imoral, se eu começo a ter no meu ciclo de amizade pessoas que não têm Deus, e eu começo a me deixar influenciar, quando eu começo a ter a minha alegria, a alegria da minha vida, em pessoas que mexem com orgias, mexem com bebedeiras, as baladas da vida, e ali está o meu prazer, ali está o meu coração, lógico, eu vou ver coisas que eu não deveria ver. Por quê? Porque eu estou num lugar que não deveria estar. Então muitas vezes não é a força que é pouca, o problema é que nós que procuramos as covas onde nós mesmos caímos. Então Davi, por deixar a guerra, ele viu no palácio algo que não deveria ver, porque ele estava onde não deveria estar. Então aí começa um ciclo de destruição. A tentação é algo violento. Ao ponto de Davi, sendo temente a Deus, já velho, sabe, aquela mulher é casada, não estou nem aí.
eu quero aquela mulher. É violento. Uma vez teve um homem que estava com um problema sério de gastrite, já entrando no estágio de uma úlcera, e se ele não tratasse, podia virar uma úlcera hemorrágica. Então eu queria que você prestasse atenção nessa foto. Preste atenção nessa foto. Tem gente que vive, morre por isso. Tem gente que você pergunta, você gosta da sua mãe? Eu gosto de Coca-Cola, vixe. Parece que gosta mais de Coca do que da mãe. Então eu queria que você pensasse nessa imagem. Agora, essa imagem é mais forte. Se tiver crianças aqui no auditório, tampe os olhos, porque essa imagem é forte. Essa imagem é forte. Onde você pega o copo de coca e cai aquele gelo e vai... Você ouve o barulhinho. É o som do céu. Eu sei onde você vai da hora que acabar o culto. Então eu só quero colocar uma coisa para você. O médico gastro que estava fazendo os exames dele, disse para ele, se você deixar de comer ou não deixar de comer alguns alimentos e deixar de beber alguns alimentos, você pode morrer com uma úlcera hemorrágica. E ele era viciado em coca. Literalmente, ele não deixava de tomar coca. Talvez o problema gastro que ele tinha devia ser por causa da coca. E o médico falou para ele, se você tomar Coca-Cola é perigoso você morrer. Colocou de uma forma violenta mesmo. E um dia ele foi na casa de um amigo dele, perguntou para ele, você gosta de coca? Adoro coca. Você quer coca? Quero. Eu vou pegar, não posso. Mas você não gosta? Adoro. Você quer? Claro que eu quero. Eu vou pegar, não posso. Então pensa, por que você cai em tentação? Porque é bom, traz prazer. Então a tentação, nós podemos dizer assim, eu gosto muito. Se você é uma pessoa normal, você gosta de sexo. Porque isto é, de fato, do ser humano. Se você tem prazer na área sexual, ergue a mão para o céu e diz, glória a Deus, eu sou normal. Você gosta? Gosto. Você quer? Quero. Mas eu não posso. Porque está fora do meu casamento, está fora dos limites que Deus colocou, porque sexo é muito bom com a pessoa certa na hora certa. Então, o que acontece muitas vezes? Conforme eu não quebro esse ciclo de um abismo chamando outro abismo, eu começo a entrar numa insensibilidade, uma insanidade louca. Queridos, eu vou falar uma coisa para você, tem pessoas que agem de uma forma infantil e insana. Betseba chegou para Davi e disse, estou grávida. Ele não contava com isso. E qual que era o problema? Ela era casada, ela podia falar que era do marido, porque não tinha exame de DNA naquela época. Mas só que o marido dela estava na guerra com Joabe, e a guerra durava de 4 a 5 meses. Quando o marido dela chegasse, ela ia estar grávida. E um filho não seria dele, ela ia morrer, porque essa era a pena capital para adultério na época de Israel. E quem que é o pai? O rei ia morrer. O que Davi fez? Ele armou um estratagema, olha só, o que o pecado vai fazendo conosco? A insanidade, de não darmos mais atenção à nossa família, não darmos mais atenção em Deus, mas começamos a arquitetar coisas para consertar algo de errado que nós fizemos. Chame Urias. Urias veio. Como é que está a guerra? Não quero saber de guerra, nada. Aí chegou para Urias e falou assim, vai para a tua casa, dorme com a tua mulher, amanhã você volta. Mas esse homem era mais digno que Davi imaginou. Urias disse para ele, porque ele ficou na porta do palácio e não foi dormir com a esposa. Aí Davi disse para ele, por que você não foi lá? Longe de mim. Dormir na minha casa com a minha mulher, enquanto o exército do rei, do Deus vivo de Israel, está lá no relento. Eu nunca vou dormir na minha cama, na minha casa, com os meus companheiros lá no sereno.
Davi, sabe o que ele fez? Embebedou. Agora eu vou lançá-lo bêbado na casa dele, ele vai dormir com a mulher. E, bêbado, ele ficou lá na porta do palácio e não foi. Davi fez o quê? Escreveu uma carta, selou, deu na mão de Urias e disse, entrega para Joabe. E naquela carta estava escrito, Joabe, coloque Urias na frente da maior batalha, deixe-o sozinho para que ele morra, mate Urias. O grande rei Davi. O grande rei Davi, arquitetando coisas no obscuro, para tampar algo de errado, mas não houve arrependimento. Urias morreu. Ele tomou Betseba e se casou com ela, ao ponto de dizer, agora nós estamos tudo resolvido, exceto que Deus viu tudo aquilo e mandou um profeta. Eu queria que você prestasse atenção nisso. O profeta Natã chegou para Davi e disse, tem um caso que eu queria que você julgasse. Tinha um homem muito rico que tinha muitas ovelhas, e tinha um vizinho dele que era muito pobre, que só tinha uma ovelhinha, e esta ovelhinha era a ovelhinha do amor dele, a única que ele tinha, era como que um animalzinho de estimação dele. Vieram alguns parentes deste homem rico, e ao invés de ele matar do seu animal, que ele tinha muitos, ele pegou uma ovelhinha deste homem, e matou aquela ovelhinha, e deu para aqueles hóspedes. Davi se levantou na hora e falou assim, esse homem tem que morrer. Urias olhou para ele e disse, você é o homem. Deus diz para você, eu tirei você do meio do pasto, coloquei você, não como pastor de ovelhas, mas como pastor do meu povo Israel, te dei o palácio, te dei saúde, te dei inteligência, eu tenho estado com você, você tem tido vitória, eu tenho dado tudo para você, eu tenho dado família para você. E você vai e desonra a família de uma pessoa, mata o marido daquela mulher, comete adultério. Onde você está com a cabeça, Davi? Naquele momento, Davi engoliu seco e disse, eu pequei, eu errei. Ali ele coloca um fim no ciclo da maldição da sua vida. E em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui essa noite para dizer, caia em si. Caia em si. Volte-se para Deus enquanto há tempo. Assim como Deus colocou o profeta Natã na vida de Davi, Deus colocou o pastor dessa igreja como profeta na tua vida. Pode dizer para você, se arrependa enquanto há tempo. Esse Deus está aqui de portas abertas, de braços abertos, para te amar, para te perdoar, porque Ele te ama. Mas tem que haver uma ação da tua parte para haver uma reação da parte de Deus. Tem que haver um arrependimento. Tem que haver uma humilhação. Aquele homem, Natã, diz para Davi, esse menino vai morrer. O filho seu com Betseba, fruto do adultério, vai morrer. Não há prosperidade no pecado. O filho nasceu, Davi orou, jejuou, sofreu, e aquele menino morreu. O pecado faz as pessoas sofrerem, e muito, muito, muito. Davi pediu perdão para Deus, Deus perdoou. Betseba pediu perdão para Deus, Deus perdoou. E a coisa mais linda da Bíblia é que Deus agora não olha mais para Davi como um adúltero e nem para Betseba como uma adúltera, mas olha para eles como pessoas perdoadas pelo grande amor de Deus, porque houve humilhação da parte deles e houve um confessar dos pecados, um arrependimento. Davi consolou a sua mulher depois que aquele menino morreu. Deitou-se com ela, agora perdoado, e ela perdoada, agora dentro da santidade de Deus. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou, ao ponto deste menino se tornar rei de Israel. E ele não era o primogênito. Haviam outros mais velhos, mas Deus falou, eu quero este. Ou seja, aquilo que Davi e Betseba fizeram,
não deixou Deus de abençoá-los por causa daquilo, porque houve arrependimento, houve um quebrar do ciclo. A boa notícia de Deus para você hoje, se houver um arrependimento e você quebrar esse ciclo maldito do pecado na tua vida, Deus vai olhar para você e dizer: olha, eu te perdoo. E sabe o que é perdoar? Não vamos falar mais nisso. Todos os pecados que você cometeu no passado, eu perdoo, mas daqui para frente não vamos falar mais nisso, porque eu quero te dar agora prosperidade em todas as áreas da tua vida. Eu quero te abençoar. Eu quero fazer de você uma pessoa próspera. O Deus que nós servimos é um Deus grande em misericórdia. Grande em misericórdia. E Ele diz para você: hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação, não é amanhã não. Não brinque com a tua eternidade. E pare de chamar pecado de distúrbio. Comece a chamar pecado de pecado. Pecado tem nome, tem cheiro, fede, e tem que ser arrependido para que Deus perdoe. Hoje é o dia que Deus te propõe, vamos começar de novo. Hoje é o dia que Deus propõe para você. Pare de brincar comigo. Hoje é o dia da salvação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos. Domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas. Na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.